Nosso assunto continua sendo o mercado de trabalho. A reação que a gente mostra agora é de recém-formados da área de saúde que se recusam a trabalhar para as Forças Armadas. As regras foram alteradas e hoje esses profissionais podem ser convocados mesmo depois da faculdade. Quem não concorda só tem uma alternativa: recorrer à justiça. A lei é clara. Assim que completam 18 anos, os jovens brasileiros do sexo masculino devem prestar serviço militar. Esquerda! Mas essa regra tem exceções. Uma delas se refere a estudantes de medicina, farmácia, odontologia e veterinária. De acordo com uma norma de 1967, ao se alistarem, esses jovens eram liberados, mas ficavam com o compromisso de prestar serviço militar no ano seguinte à conclusão do curso. Em 2010, a regra foi alterada e até quem havia sido dispensado por outros motivos passou a ser chamado depois da formatura. É interessante lembrar que em comunidades carentes, como o caso da Amazônia, é muito importante a presença do médico militar, porque ele não atende exclusivamente aos militares, ele atende a comunidade em si, sendo às vezes a única presença de um profissional de saúde em locais ermos longínquos dos grandes centros urbanos. Se o cidadão, aos seus 17, 18 anos, ele é dispensado de serviço militar por excesso de contingente, e se esse cidadão vir a fazer uma faculdade de medicina, de odontologia, de veterinária, poderá ele sim ser convocado para a prestação de serviço militar nesta área, se ele colar grau depois de 2010, de 26 de outubro de 2010. A mudança provocou uma onda de ações na Justiça Federal. Em quase todos os casos, os autores são profissionais que não querem servir às Forças Armadas. Só este advogado tem mais de uma dezena de processos. Foram dispensados, alguns por motivos diferentes, por excesso de contingente, outros por residir em municípios não tributados, todos estudantes de medicina, e todos vieram a ser convocados depois da conclusão do curso superior. Histórias que já foram mostradas pelo Via Legal. A do médico Jaciel Soares, do Recife, foi uma delas. Ele também teve que procurar a justiça para ser liberado após a conclusão do curso. Eu tinha uma família, eu tinha uma esposa que dependia de mim, eu tinha uma casa para sustentar, eu tinha mãe que eu ajudo em casa, eu tenho um irmãozinho menor que eu. Mas nem todos os casos terminam com a vitória do profissional de saúde. Recentemente, aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os desembargadores modificaram uma decisão de primeira instância e determinaram que um gaúcho recém-formado em medicina prestasse o serviço militar. Ele havia sido dispensado aos 18 anos por excesso de contingente e, ao ser convocado novamente, ingressou com uma ação na Justiça Federal pedindo a anulação do ato. Até a vigência da Lei 12.336 de 2010, a jurisprudência que havia se inclinado era no sentido de que, quando houve dispensa por excesso de contingente, o Exército não poderia reconsiderar essa situação, esse status alcançado ao cidadão. Em face da nova legislação, surgiu a discussão nova, como aplicar a previsão legal em face dos casos concretos, ou seja, aquele que foi dispensado antes da lei ou aquele que foi dispensado depois da lei. E foi analisando as especificidades do caso concreto que os desembargadores tomaram uma decisão diferente, em um outro processo. Dessa vez, o autor da ação conseguiu se livrar da obrigação. É que o jovem foi dispensado por morar em um município não tributário, ou seja, que não tem unidade militar. O caso deste cidadão não era de excesso de contingente, ele foi dispensado por residir em município não tributário e, em relação a esta situação, havia um precedente posterior do STJ que a turma acolheu. O presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul critica as regras atuais. Para ele, apenas o Exército foi beneficiado com a mudança na legislação. Eu digo que ela é boa para o Exército, porque ele pega a mão de obra que ele deseja, no momento que ele deseja e quando ele deseja, e no número que ele deseja. Ela só não é boa, não para os médicos, mas para todo profissional da área da saúde. E principalmente para os médicos, porque os médicos têm um curso muito
com um número de anos de formação muito elevado, muito extenso. Discussões que parecem longe de um consenso. O Exército tem essa legitimidade de querer que tenha médico em seus quadros. Agora, a questão da remuneração, né, que é controvertida. Então, você pega o cidadão que concluiu um curso de odontologia, de veterinária, de farmácia, eventualmente ele tem interesse em prestar, porque é um pequeno período em que ele vai começar a sua atividade, né? Então, mas na medicina o conflito é esse. Um médico termina a sua formação depois de 10 anos de estudo para entrar no mercado. Então nós vamos entrar com 30 anos e aí vamos fazer serviço militar. Quando o serviço militar foi feito pelo brasileiro que não fez um curso na saúde, aos 18 anos, não lhe prejudicou em nada na vida, nós vamos fazer aos 30. Quem está perdendo? Nós, da área da saúde. Quem está ganhando? Evidentemente, um lado sofre.